Facebook coleta dados de chamadas e SMS. Conexão banda larga transmitida pela Luz. Série sobre a Lava Jato gera campanha de boicote à Netflix. E estátua do Bulbasauro aparece misteriosamente em cidade de São Paulo. E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Por acaso você costuma prestar atenção no tipo de permissão que entrega aos aplicativos que instala no seu celular? Bom, muita gente nem liga para essa listinha, tanto que só agora notaram que o Facebook estava coletando dados relacionados a chamadas e mensagens de texto em smartphones com Android. A coleta acontecia a partir de qualquer tipo de aplicação da rede social, incluindo o aplicativo comum e o Messenger. Em todos os casos, na primeira execução, é pedido o acesso a contatos e informações telefônicas do dispositivo, o que garantia a coleta de informações de chamadas e mensagens trocadas, bem como o horário em que a comunicação aconteceu, a data, a duração e o nome do contato. Falando oficialmente, o Facebook disse não fazer nada ilegal ou irregular com os dados dos seus usuários e que a telemetria de chamadas e mensagens ajuda na indicação de possíveis amigos a serem adicionados, bem como na organização do feed de notícias. Além disso, o Facebook também citou a existência da ferramenta de download e exclusão, garantindo que, uma vez deletadas, as informações não são substituídas por novas. Fato é que as coisas não andam muito boas pro lado da turma de Zuckerberg, que precisou publicar um pedido de desculpas de uma página inteira em grandes jornais dos Estados Unidos e Europa, explicando que tem responsabilidade pela proteção dos dados dos usuários e está ciente disso. A Philips resolveu inovar na forma de oferecer conexão banda larga por meio da emissão de luz. A novidade faz parte do projeto Li-Fi, que tem algumas vantagens em relação ao Wi-Fi, inclusive uma melhora de sinal, já que não precisa lidar com obstáculos como paredes e móveis. Em substituição às usuais ondas de rádio, para conseguir a conexão Li-Fi, basta que as luminárias do local estejam conectadas à Ethernet e integrem um modem capaz de modular os pulsos luminosos. Nos aparelhos, um dispositivo deve interpretar o sinal de luz e transformá-lo em dados que possam ser transmitidos e recebidos. Outro diferencial seria um maior controle de segurança, uma vez que as ondas de Wi-Fi ultrapassam paredes sólidas e podem ser interceptadas por pessoas não autorizadas. No Li-Fi, pessoas mal intencionadas precisam estar expostas à fonte luminosa. Quem quiser testar a novidade já encontra à venda as soluções Philips Power Balance Geração 2 e Philips Lux Space, ambas voltadas para ambientes corporativos. Uma organização sem fins lucrativos chamada New Story, em parceria com uma construtora conhecida como Icon, criou um protótipo de imóvel que ajudaria a erguer casas para a população pobre em países subdesenvolvidos. As duas empresas conseguiram construir uma casa de concreto de 35 metros quadrados em um prazo de 48 horas com a ajuda de impressoras 3D lá no Texas. A expectativa é de que esse modelo traga soluções a pelo menos 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que não possuem uma moradia digna. Além disso, o objetivo final é construir uma versão de 60 metros quadrados e reduzir amplamente os custos de produção de um imóvel que atualmente gira em torno de $33 mil, aproximadamente R$109 mil, para uma casa com 35 metros quadrados. Para efeito de comparação, no Brasil existe o projeto Minha Casa Minha Vida, cuja proposta entrega moradias que custam entre R$62 mil e R$300 mil, dependendo da região e da faixa de renda dos compradores, sendo que parte desse valor é financiado pelo governo. Considerando a explosão de impressoras 3D nos últimos tempos, não é de se espantar que logo essa tecnologia fosse implementada na criação de imóveis. O processo de impressão 3D de uma casa, por sinal, é bem parecido com o momento em que o usuário imprime objetos em pequena escala, o que significa que ele é impresso uma camada por vez, só que usando um material muito mais resistente, nesse caso especificamente uma argamassa semelhante ao concreto tradicional. A série O Mecanismo, que é a mais recente produção original brasileira da Netflix, estrelada por Selton Mello, deu o que falar durante o final de semana, mas não pelos motivos desejados pelo serviço de streaming. Junto com o lançamento dos 8 capítulos do seriado, começou a circular na internet uma campanha de boicote à Netflix por conta da maneira pela qual os eventos da Operação Lava Jato são demonstrados. A hashtag Cancela Netflix começou a circular ainda na sexta-feira, a data de estreia de O Mecanismo, mas ganhou força ao longo do final de semana na medida em que mais e mais pessoas assistiam à produção original. Com ela, termos semelhantes começaram a ganhar atração, como hashtag O Mecanismo Causando, que chegou a ser o termo mais comentado do Twitter Brasil.
Um dos grandes bafafás em torno de um mecanismo cita uma fala do senador Romero Jucá, que na série foi atribuída ao personagem João Higino, que representaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A própria Dilma Rousseff se posicionou por meio do Twitter e depois, em um comunicado oficial, contra o que considera ser a propagação de fake news pela série da Netflix. Enquanto alguns usuários estão cancelando suas contas na Netflix, outros apontam a mensagem exibida no início de cada capítulo, dizendo que o mecanismo é uma obra de ficção apenas inspirada em fatos reais. Neste domingo, uma estátua de um Bulbasauro apareceu em uma praça na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. A peça, que é uma representação fiel do Pokémon, está sobre um bloco de pedras com uma placa que diz "Um Bulbasauro selvagem apareceu", fazendo referência ao texto que surge sempre que um Pokémon dá as caras dos jogos da Nintendo. Apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, é muito provável que a estátua faça parte de uma ação da Niantic. A estátua apareceu na praça no mesmo dia em que o Dia Comunitário de Pokémon GO, definido pela própria Niantic, aconteceu. Nessas ocasiões, determinados Pokémon aparecem com mais frequência, consequentemente reunindo mais jogadores. Apenas um dia depois da tal estátua aparecer, a Niantic soltou um comunicado dizendo que novas missões seriam disponibilizadas em breve, liberando uma série de objetivos com recompensas interessantes para os treinadores de plantão. O que mais chama a atenção é que o texto começa dizendo que uma série de acontecimentos misteriosos está acontecendo em todo o mundo. E o professor Willow está buscando treinadores para ajudá-lo a descobrir se isso está ligado ao Pokémon mítico Mew. Apesar da desenvolvedora do game ainda não ter confirmado, é bem provável que a recente e misteriosa aparição da estátua do Bulbasauro na cidade de Suzano esteja relacionada ao lançamento das novas missões. E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe que pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Google usa celulares antigos para monitorar desmatamento na Amazônia. Filmes da Netflix são proibidos de concorrer ao Festival de Cannes. O Huawei P20 tem especificações e novas imagens vazadas. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!